Fala aí pessoal, tudo bem? Professor Laurens na área, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Gente, tema de hoje nós temos então que trabalhar esse tema de geometria espacial, tá? Geometria espacial chamado cilindro, né? Então quando, por exemplo, você vê no dia a dia copo, garrafa, né? Cilindro de gás, cilindro, enfim, são situações que você usa muito no dia a dia, tá? Então hoje nós teremos então uma introdução, tá? Dos elementos básicos de um cilindro. Tá? Então, antes de chegar lá no final, na questão de você calcular, por exemplo, volume, área, né, capacidade, área lateral, área total, nós temos que reconhecer alguns elementos do cilindro, bem como, por exemplo, os tipos do cilindro. Né? Então, você tem diversos tipos aí, diversas variações, que é bacana você ter uma noção para que, claro, logo mais você consiga efetuar contas de capacidade e de áreas e assim por diante. Né? Então, por exemplo, aqui na tela, observem, isso é um cilindro, tá? Isso aqui é um cilindro. Então, qual é a característica, pessoal, de um cilindro? Notem, cara, no cilindro, se você observar, por exemplo, as bases, tá? As bases do cilindro, o que são? Ó, base é isso aqui, ó. Nós temos uma base embaixo, uma base em cima, tá? Então, no cilindro, essas duas bases são círculos, tá? Então, as bases de um cilindro, eles são círculos, tá? E são círculos, pessoal, congruentes, ou seja, iguais, tá? São círculos congruentes, são círculos, inclusive, além de serem congruentes, eles são paralelos, tá vendo aqui? Então, você vai ter que ter os círculos paralelos. Tá? Bom, nós temos também aqui, pessoal, neste cilindro, a base é um círculo, tá? E todo círculo tem o quê? Tem raio, né? Então vejam que a distância do centro até, por exemplo, a circunferência aqui, ó, essa medida é o R, que é chamado de raio. Então os elementos que você tem aqui, por exemplo, ó, o R é chamado de raio da base, tá? Raio da base. Ou seja, se a base é um círculo, todo círculo tem raio. R, raio da base, né? Bom, outro elemento especial desse nosso cilindro é o seguinte, é o valor do H, tá? Esse H, pessoal, ele é chamado de altura, tá? De altura. Então, o que é altura? Gente, é essa distância, né? Se você observar, se você tem, por exemplo, o centro, aqui o centro da circunferência e o centro da outra circunferência, então essa altura aqui, gente, é essa distância, né? A distância, por exemplo, dos centros. Tá? E nós podemos inclusive falar, pessoal, que se você tem, por exemplo, aqui este centro da circunferência e esse outro centro, gente, aqui você vai ter o eixo que passa pelo centro, o eixo central, né? Mas aqui, H é altura, beleza. Outro elemento para você então relacionar, gente, nessa figurinha aqui é o G, tá? O que é esse G, tá? Esse G da figura é chamado de geratriz. Geratriz. O que é uma geratriz, gente, é essa medida aqui em vermelho, tá? É o que vai gerar essa superfície lateral. Isso é chamado, então, de geratriz. Então, eis, pessoal, os principais elementos, tá? Por exemplo, de um cilindro. É legal, é super importante que você tenha a noção dessas nomenclaturas, tá? Que há questões, por exemplo, que vão te pedir, vão sugerir para vocês algumas perguntinhas, alguns elementos. Então, é bacana que você reconheça, tá? Então, você tem, por exemplo, a geratriz, o raio e a altura. As bases são círculos, os círculos são congruentes, os círculos são paralelos, tá? Essas são as principais características. Agora você pensa, Laurens, quais são os tipos de cilindro que você, né, pode sugerir para nós aqui, ó? Dois tipos, tá? Você tem, por exemplo, o primeiro cilindro aqui, pessoal, é chamado de cilindro reto, tá? Então, a primeira figurinha ali, você tem, por exemplo, um cilindro reto. O que é um cilindro reto, gente? No cilindro reto, deixa eu fazer então uma figurinha para você observar. Eu acho bacana fazer a figura bonitinha para vocês aqui, ó. Então, no cilindro reto, o que acontece aqui, ó? Você tem, por exemplo, este eixo central. O que é o eixo central, gente? Quando você, por exemplo, faz a ligação dos centros, tá? Se esse eixo central aqui, ó, aqui é o eixo central, tá? Ele for, por exemplo, perpendicular à base, lembrando, ser perpendicular, formar 90 graus. Então, se esse eixo central formar 90 graus com a base, isso que é chamado de cilindro do tipo reto, tá? Reto tem a ver com ângulo reto. Ângulo reto é o ângulo de 90 graus. Agora, essa outra figura, notem que esse eixo central está inclinado, né? Então, quando você tem, por exemplo, aqui um outro cilindro, essas bases, elas continuam paralelas, tá? Elas são iguais, paralelas, tal. Só que a diferença é que agora, vejam, se você fazer uma ligação aqui, gente,
fazer uma ligação dos centros da circunferência em cima e embaixo dos círculos aqui, este eixo central ele fica inclinado, uma inclinação oblíqua, tá? Então aqui é chamado de cilindro oblíquo, tá? É um cilindro oblíquo, onde, por exemplo, esse eixo central aqui, ele forma, por exemplo, um ângulo diferente de 90 graus com a base. Mas o mais importante para nós de estudo vai ser isso aqui, ó. Estudaremos em basicamente todas as aulas esse cilindro aqui, chamado cilindro reto. Tá? Aquele perfeitinho, aquela lata de ervilha que você compra, né, lá no mercado, a lata de milho, é um cilindro, tá? É um cilindro reto, onde, por exemplo, né, esse eixo central, se você passar tipo um palito bem no meio ali, gente, ele passa e fica perpendicular à base, à mesa, ao chão, tá? Essas são as principais, os dois tipos aí de cilindros, tá? Bom, quanto à questão da planificação. Planificação é o que, gente? É você colocar essa figura no plano. Se, por exemplo, você pegasse uma tesoura, recortasse, né, tudo bonitinho, e planificasse o cilindro, aqui você teria essa planificação. Então observe o seguinte, olha, as bases do cilindro, eles são círculos, como havia dito para vocês, tá? Então bases são círculos, legal. E cara, essa lateral aqui, ó, a lateral é um retângulo. Tá? Então fica atento. Se você, por exemplo, pegar uma lata de ervilha, né, e tirar, por exemplo, o rótulo que fica pela lateral, esse rótulo que fica na lata lateral aqui é um retângulo. Tá? Então observem que, por exemplo, quando você fala num cilindro, tá? Eu estou trabalhando agora com cilindros do tipo reto, então vejam que as bases, não esqueçam, as bases são circunferências, os círculos, né? São círculos. Aqui, ó, base são círculos. E, por exemplo, a lateral dessa figurinha, na verdade, é um retângulo, tá? A lateral é um retângulo. Então, observem, se você pegar, por exemplo, aí, aquela lata de ervilha, né, observem, né, quando você abre a lata em cima, círculo, e a lateral você tem os rótulos, que é um retângulo, tá? E observe que, por exemplo, ó, aqui você vai ter a altura do cilindro, a altura e a geratriz, né? E notem que essa parte inteira, que é a base do retângulo, ela vai ser o contorno do círculo, vai ser o comprimento do círculo. Logo nas próximas aulas, nós veremos mais sobre essa informação. Hoje é mais uma questão mais técnica, né, de você entender alguns elementos super importantes para a aula de hoje, tá bom? Bom, falar um pouco de seções, tá? Quando você fala em seção transversal, seção meridiana, tem a ver com cortes. Tá? Então o que é uma seção do tipo transversal, pessoal? Seção transversal é um corte que você faz aqui no cilindro e esse corte, esse plano que você passa, ele tem que ser paralelo à base. Tá? Então quando você passa um corte, uma seção chamada de transversal, o corte lá na lata vai ser na verdade um círculo, né? Então tenta imaginar, você pega um cilindro e corta no meio. E esse corte, essa tua faca tem que ser paralelo à base, ao chão, né? Então essa seção, esse corte, se você observar, gente, é o que? É um círculo, tá? Então na seção transversal, esse corte paralelo à base vai ser um círculo, tá? Vai ser uma circunferência, um círculo que tá, por exemplo, aqui, ó, desenhado bonitinho para vocês. Um outro tipo de corte que você pode ter, uma seção, corte é seção, né? É a chamada seção meridiana. Seção meridiana é quando você faz o corte, por exemplo, aqui, ó, um corte que fica perpendicular à base. Tá? Então quando você passa uma faca que seja perpendicular à base e que passa pelo centro do círculo aqui da base, esse corte vai ser o que? Vai ser um retângulo, tá vendo? Então quando você corta e olha, por exemplo, o corte, você vai ter essa seção meridiana que vai ser um retângulo. Tá? São tipos aí de seções, de cortes, que podem ser cobrados, que podem ser, então, no caso, exigido em exercícios para vocês, né? Um outro caso super importante, especial, gente, é o chamado cilindro equilátero. Cilindro equilátero. Essa palavra, pessoal, equilátero, é de lados iguais. Você lembra que era um triângulo equilátero? Olha, triângulo equilátero era aquele triângulo com 3 lados congruentes ou iguais, né? Então, por exemplo, se você fala num cilindro equilátero, a ideia vai ser o seguinte, ó, vou desenhar para vocês a sua principal característica desse chamado cilindro equilátero, tá? Então, por exemplo, aqui você vai ter as bases que são círculos, né? Então, se você tem um cilindro chamado de equilátero, se você passar, por exemplo, uma seção meridiana, um corte, esse corte vai ser um quadrado. Porque o quadrado não tem lados iguais, não tem lados do tipo congruentes. Então, o cilindro chamado equilátero é aquele cilindro que você passa uma seção meridiana, aquele corte
perpendicular à base, que passa pelo centro, esse corte determina o quê? Um quadrado. Tá? Quadrado tem lados iguais. Isso quer dizer o seguinte, que no cilindro equilátero, aqui você tem, por exemplo, a geratriz, que como o cilindro é reto, também é equivalente à altura, tá? A altura e geratriz, elas se coincidem quando for um cilindro reto, tá? E aqui você vai ter, por exemplo, o diâmetro. Lembra que são dois raios? São dois raios. Então, quando você tem, por exemplo, um cilindro equilátero, super importante, tá? Acontece que, por exemplo, nesse equilátero, você tem, por exemplo, que a altura é equivalente ao diâmetro, né? Que é o raio, tá? Você pode falar também que não só a altura, né? Como a altura e a geratriz se coincidem, a geratriz também é equivalente a dois raios, que é chamado de diâmetro, Tudo bem? Então, para a gente concluir, bora fazer um exercício. Então, observem essa figura aqui. Então, notem que você tem, por exemplo, um cilindro e foi passado aqui, pessoal, uma seção chamada de seção meridiana. Aquele corte, né? Um corte que passa bem pelo centro ali do círculo. A pergunta é o seguinte, de acordo com essa questão, qual é a área da seção meridiana? Tá? Então observe que nesse corte da seção aí, gente, você vai ter, por exemplo, o quê? Vamos tentar imaginar. Se você tem, por exemplo, lá um cilindro e passa um corte, esta seçãozinha aqui, gente, ela vai ser, por exemplo, um retângulo. Você consegue imaginar esse corte aqui, ó? Esta seção meridiana, ela vai ser um retângulo. Quais são as dimensões? Ó, então aqui você tem uma seção que é o corte, que vai ser, por exemplo, um corte em forma, por exemplo, de retângulos, né? Bom, então no corte, quais são as dimensões? Notem, esta largura aqui, que são os dois raios, você tem, por exemplo, o valor de 12 metros, né? E essa alturinha aqui, você coloca, por exemplo, o valor de 400. Então notem, pessoal, que aqui simplesmente é fazer o quê? É você fazer a multiplicação, né? Porque para você determinar a área de um retângulo, né, você multiplica lado por lado, ou base vezes altura. Então essa área da seção, ela vai ser simplesmente a multiplicação, o produto lado por lado, né? Então você tem, por exemplo, o número 12 vezes o valor de 400. Então, como você tem uma área, né? Então você tem, por exemplo, o valor de 48 acrescido, por exemplo, pelos números 00 em metros quadrados, tá? Então essa seção chamada de seção meridiana, que é aquele retângulo que foi formado ali, a gente vai ter uma área, né? Uma superfície equivalente a 4.800 metros elevado ao quadrado. Tudo bem, gente? Então essas são as informações principais, tá? Que você precisa saber e relevante para a questão, por exemplo, da introdução ao cilindro. Beleza? Nos encontramos no próximo encontro. Grande abraço para vocês. Até lá, gente.